estar na presença de um Deus que a gente não tem dificuldades alguma para confiarmos em seu amor, confiarmos em sua obra, confiarmos em suas intenções. E quando eu pensei nesta noite, eu estava refletindo há 2 semanas atrás sobre o que acontece quando o ser humano se reúne. Fiquei pensando nas reuniões históricas em que decisões marcaram a história de nações, definiram rumos econômicos, políticos. Fiquei imaginando a reunião entre Martin Luther King e então o presidente norte-americano da época, em que se havia o apelo por uma causa contra a segregação racial. Fiquei pensando nas reuniões políticas estratégicas para o fim da Guerra Fria. Fiquei pensando nas reuniões para envio de soldados ao Afeganistão, na guerra contra o terrorismo. Fiquei pensando em todas essas reuniões, em Abraham Lincoln decidindo sobre a Guerra Civil norte-americana. Fiquei pensando nas reuniões que acontecem enquanto nós aqui nos reunimos. Fiquei pensando nas minhas reuniões familiares, nas decisões que tomamos de cortes ou de uma nova etapa familiar. Fiquei pensando nas reuniões eclesiásticas em que nós líderes nos reunimos e como temos nos reunido nos últimos meses. A gente se reúne para pensar a estrutura, nos reunimos para pensar uma melhor maneira de alcançar a membresia da igreja, suprindo as suas necessidades de pastoreio. Fiquei pensando nessas reuniões, fiquei pensando nos frutos delas, fiquei pensando em como elas marcaram ou não a eternidade. E aí, não tem jeito, o meu coração foi levado para essa reunião preciosa da Trindade. Não está funcionando esse aqui? Dá um clique para mim então. Há uma reunião que acontece biblicamente entre as 3 pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito. Mistério teológico para nós. Eu que já estudo as Escrituras há mais de 27 anos, é um grande mistério, a doutrina da Trindade. Eu queria compreender se neste lugar existem pessoas que possuem tantas dificuldades quanto eu para assimilar. Eu creio na doutrina da Trindade, eu a assumo para a minha vida, mas eu preciso confessar que ela é maior do que a minha compreensão humana. Eu queria saber quem está comigo nessa minha dificuldade. Quem também reconhece que há uma limitação intelectual para compreender esse arranjo bíblico da revelação de um Deus em 3 pessoas. Nós não amamos 3 deuses como nos acusam. Nós amamos um Deus em essência que é revelado em 3 pessoas, pessoas distintas, pessoas que se reúnem. É o Pai que conversa com o Filho, que conversa com o Espírito Santo. Hoje, quando nós nos relacionamos e dizemos Deus, eu te amo, na nossa mente, lá no fundo da nossa alma, nós estamos dizendo ao mesmo tempo que amamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Oramos ao Pai em nome do Filho e, segundo Romanos 8:26, pelo Espírito. A Trindade, de alguma maneira especial, preciosa, ela está envolvida na nossa adoração, na nossa oração, na nossa salvação. E eu encontrei 3 textos preciosos de fruto da reunião entre as 3 pessoas da Trindade. Existem grupos hoje presentes na sociedade que não aceitam a doutrina da Trindade. Eles apenas reconhecem o Pai, apenas reconhecem o Deus Pai, mas não acreditam que o Filho seja também Deus. Não acreditam e dão ao Espírito o substantivo de apenas força de Deus, energia de Deus. Nós não somos dos que compreendem assim. Temos textos de sobra para reconhecermos a revelação do Espírito enquanto Deus, do Filho enquanto Deus e do Pai como Deus precioso e poderoso sobre cada um de nós. Quando eles se reúnem, quando as 3 pessoas se assentam para discutir sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, boas coisas e importantes decisões são tomadas. Vou levar vocês
para 3 textos das Escrituras Sagradas, em que a Bíblia nos apresenta um Deus não singular, um Deus no plural, e que esta palavra enche o teu coração, ao saber que é um Deus que se importa e discute a sua causa, se importa com a sua vida, se importa com a sua família, e vai por mim. A decisão de hoje, ela é importante para Deus, sim. Os arranjos políticos, essas questões todas que envolvem a nossa história política, precisam receber os nossos joelhos dobrados diante dele, porque claro que ele está muito interessado naquilo que vai ser decidido hoje. Nós não nos preocupamos com quanto o Deus Trino, ele controla a história da humanidade, e ele é soberano, e ele é perfeito. Posso ouvir um amém? Ele é perfeito em todos os seus desígnios, ele é perfeito em todos os seus propósitos. Tudo que Deus pensa de mim é bom. Toda a vontade de Deus estabelecida para mim, para a igreja, para o mundo inteiro, é uma vontade boa, é perfeita, é agradável. Não há do que se esperar de Deus uma coisa ruim, porque de seu coração, que é essência em amor, só vem para nós, segundo o profeta, bons pensamentos. Então nós vamos caminhar dois textos em Gênesis e um em Isaías. E o primeiro é Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, apenas o versículo de número 26. A palavra Gênesis significa princípio, e é onde tudo começou, onde ele decidiu se revelar à humanidade. E diz assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 26. Depois, Deus, uma palavra na gramática portuguesa em singular, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim, versículo 27, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Quero chamar a tua atenção, você que estuda português, que gosta da língua portuguesa, para um problema gramatical no versículo 26. E na versão original das Escrituras, esse problema gramatical está nesta mesma construção. Deus, no singular, vai utilizar um verbo no plural para algo que ele irá fazer. É como se estivesse escrito: e disse Marcos Davi, façamos. Teria que ser escrito de uma maneira natural e correta: e disse Marcos Davi, eu farei. O problema gramatical de Gênesis 1:26 denuncia a existência da doutrina da Trindade. É aqui que todos os teólogos se debruçam como ponto de partida para a grande descoberta de que amamos um Deus único, verdadeiro, que vai se revelar à humanidade, a quem Ele ama e quer salvar, em 3 pessoas. Alguém diz: pastor, mas será que Deus não está falando com os anjos? Se Deus estivesse convidando os anjos para a criação humana, os anjos precisariam receber também a adoração. E a Bíblia, ela recusa veementemente que prestemos adoração aos anjos. Existe até quem diga que é importante que se saiba o nome do seu anjo, é importante que saiba o nome do anjo do seu filho, e isso tudo é contrário às Escrituras. A Bíblia não nos convida, a Bíblia não nos orienta a gente ter qualquer tipo de relação com o anjo. Eles são seres enviados por Deus para nos ajudar e nada mais. Deus os enviará no tempo oportuno para cada um de nós. Por isso, nós rejeitamos e descartamos a possibilidade de que o Pai estivesse falando com os anjos e convidando-os para criar o homem. Portanto, dá uma respirada assim, profunda, e pense comigo. O Deus Trino está reunido
E os três estão tomando uma decisão de trazer à vida o ser humano. Quando a Trindade se reúne, eles se reúnem, pode dar um clique, Samuel, para trazer a vida. Quando Deus pensa algo de você, Ele não pensa de imediato no seu mal. Quando Deus pensa sobre você, Ele pensa em doar a vida, em te trazer à existência. Por isso essa reunião é tão importante, ocorrida na eternidade. Nós não sabemos como ela foi tomada, só conseguimos com a nossa mente limitada por causa do pecado, compreender que as três pessoas realizadas em si mesmas, porque Deus ele não precisa de nada, Ele é totalmente suficiente, em algum momento na eternidade, coisa que a ciência de fato não pode alcançar, em algum momento, segundo o relato bíblico, as três pessoas reunidas começaram a conversar sobre eu, sobre você. Irmãos, quando eu estava preparando esse sermão, eu entrei na seguinte reflexão: Deus, se Salmo 139 diz que o Senhor me conhece antes de ser concebido no ventre materno, será que o Senhor, quando conversou sobre criar o homem, o Senhor também pensou em mim? E sabe qual a resposta que eu tive? Sim. Sim, Marcos Davi. Lá, quando nada disso que hoje você conhece do cosmos existia, eu, o meu filho e o meu espírito, nós nos reunimos e pensamos em você, pensamos na sua família, pensamos na igreja que você pastoreia, pensamos em São Paulo, pensamos no Brasil, pensamos na África, pensamos no mundo inteiro. Irmãos, isso é alto demais para nós, não é? Qual governante, na instância menor de prefeitura, pensa em você? Qual instância de governo menor, o líder da associação do nosso bairro, sabe que você existe? Mas eu estou dizendo a vocês que há um Deus trino, que lá na eternidade pensou em você, no seu filho, e amou você, amou profundamente você, ao ponto de dizer: nós vamos trazê-los à existência, vamos doar aquilo que somos, a própria vida, para que eles também existam. Isso é, como diz o salmista Davi, isso é elevado demais para mim. A vida emana do Deus Trino, e fora dele nunca a encontraremos. Você pode ler? Eu sei que está muito longe para você ir atrás, mas os que puderem ler, vamos ler essa frase comigo juntos? Juntos. A vida é o número 1. Não tem o número 1 aí? Então, repitam comigo. A vida emana do Deus Trino, e fora dele nunca a encontraremos. Essa vida perfeita, definida pelo não só respirar, mas pelos nossos sonhos, pelos nossos propósitos, pelo nosso ideal de, por exemplo, em uma celebração como essa, olhar não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, tem a ver com Deus. Sua casa tem cheiro de morte, então lembre-se que o Deus Trino, Ele idealizou no coração dele a vida para você, a vida para a sua família, a vida para o seu cônjuge, mas não a vida que você já ouviu falar, a vida que o Filho veio trazer, descrita em João capítulo 10, versículo 10, como uma vida abundante. Está lá em João 10, versículo 10. O Filho disse: eu vim para trazer a vida que meu Pai tem, e que eu tenho, e que o Deus Espírito tem, uma vida em abundância. Que não aceitemos de maneira alguma a morte de sonhos
a morte do exercício de dons, a morte da motivação pelo amor para com o outro, porque o nosso Deus, quando reuniu-se na eternidade, eles decidiram pela vida. Por isso, irmãos, a igreja, ela é uma instituição divina que deve erguer a bandeira da vida. Defendemos a vida em suas últimas consequências, uma vida para ser resgatada, seja ela quem for, de que estado social esteja, de que nação tenha nascido. Amamos o ser humano como Deus o ama. Amém? Queria levar você para o segundo texto e mostrar que Deus não só nos trouxe a existência, Deus não só traz a vida, mas Deus também é capaz de julgar o ser humano. Eu estou agora em Gênesis capítulo 11, versículo de número 7. Gênesis capítulo 11, versículo de número 7. O contexto do capítulo 11 é que a humanidade já havia sido espalhada por toda a terra, o dilúvio acabara de acontecer e a maldade do ser humano permanece, mesmo pós-dilúvio. Porque Deus dá uma ordem a Noé, dizendo: Noé, diga a todos, para que se espalhem por toda a terra e a encham da glória do meu conhecimento, que todos saibam que eu existo e que amo o ser humano. E então alguns homens se reúnem para desobedecer a Deus, e eles resolvem construir uma torre, reconhecida como Torre de Babel. A palavra Babel significa confusão, e é isso que Deus agora vai fazer com este povo. Reunidos, vão tomar uma decisão. Versículo de número 7 diz: venham, disse o Senhor, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. O nosso Deus é um Deus que não só se reúne para trazer a vida, mas é um Deus que, agindo na vida humana, também resolve trazer juízo. E no esboço que você tem em mãos é a nossa segunda reflexão sobre a reunião da Trindade. O nosso Deus, Ele não deixa passar impune os pecados cometidos pelo ser humano. O nosso Deus, Ele não é passivo diante a tudo que ocorre no planeta. Quando você percebe o sofrimento de uma tragédia, imagine imediatamente o nosso Deus também sofrendo por essa tragédia. Eu não vejo um Deus que admite a alegria pela morte humana, pela corrupção, pela violência, pelo estupro, pela violência doméstica, pelo abandono de crianças. Eu sei que é algo que corta o seu coração tanto quanto o meu, é algum tipo de violência contra uma criança. E cada vez que eu tenho acesso a uma notícia de uma criança deixada em um latão de lixo, em uma caçamba de lixo, de imediato meu coração se reporta a um Deus que chora encarnado. Jesus deu a nós, nos deu em seu ministério, na revelação do Novo Testamento, a figura de como Deus reage diante da dor humana. Ele chora, irmãos. É isso que Ele faz, porque esse não era o desejo do coração dele para nós. Então, quando Ele vê o homem tomando o caminho para longe da sua vontade, o nosso Deus se reúne, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito se reúnem para também declarar juízo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre esta igreja, sobre este estado, sobre esta nação, sobre os 5 continentes. Ele é um Deus não passivo e distante da história humana. É um Deus que interage, age e interage com a história humana. Eu li pela manhã Daniel capítulo 2. E Daniel recebe uma revelação de Deus
estando preso na Babilônia, mesmo próspero diante de Deus, como alguém no comando na Babilônia, ele recebe uma revelação de Deus e transfere ao coração de Nabucodonosor, o imperador daquele tempo, e diz assim: Nabucodonosor, ouça o que Deus acabou de dizer no meu coração. Ele é aquele que põe no trono os reis, mas também é aquele que os tira de lá. E se você já leu o livro de Daniel, sabe que existem várias transições imperiais. Primeiro Nabucodonosor cai, sobe Belsazar, Belsazar cai, sobe Dario, Dario cai. E é isso que Daniel estava compreendendo: um Deus de juízo, um Deus que julga a nossa causa, um Deus que me ama enquanto pecador, mas que odeia o pecado que cometo. Em Provérbios diz que a abominação para os olhos de Deus são os atos cometidos pelos homens que contrariam a sua vontade. O pecado aos olhos de Deus é aquilo que Ele julga em nós. Então não pense que a instância da Corte Maior do Brasil é a palavra final. A palavra final, irmãos, a palavra final está na boca do Deus Trino. E Deus olha para a sua casa, e Deus olha para os que te perseguem, e Deus olha para todo o seu passado, e Ele diz: filho, filha, confiem na minha justiça. Meu pai me dizia quando criança, porque eu me vingava com muita facilidade: se fizessem um mal a mim, eu pagaria em dobro. Você também já fez isso? Não pisa no meu pé não. Meu pai dizia: filho, a vingança não te pertence. E ele me mostrava um texto. E eu cresci aprendendo a confiar na justiça divina. Eu fui a Brasília, e no Ministério da Justiça existe uma estátua cega. Ela está com uma venda e tem espada, para dizer que a justiça ela é imparcial. Mas no nosso Brasil, nós temos aprendido a verificar que não, que a nossa justiça, infelizmente, ela não é perfeita. Por quê? Porque a nossa justiça está baseada na nossa natureza caída. Nossa Constituição por si só, embora seja o documento máximo que legisla a favor de cada brasileiro, ela também não é perfeita. Por isso precisam de emendas, precisa ser renovada. Só uma, irmãos, e perfeita é a lei de Deus. Por isso, cada vez que eu, Marcos Davi, entro em desacordo com a lei de Deus, Ele me julga como julgou os moradores da região em que foi erguida a Torre de Babel. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Eles se reúnem para falar sobre você. Eles se reúnem para falar sobre as tuas causas. Elas não estão desapercebidas por Deus. Deus ama você. Deus está trabalhando por você. Preguei isso outro dia aqui. Deus está nos bastidores da sua vida, da sua existência, trabalhando a seu favor, conforme diz Romanos 8:28, fazendo com que todas as coisas na sua vida venham a contribuir para o que, irmãos? Para o teu bem. Tudo que ocorre a você, a Trindade se reúne e diz: ok, vamos julgar essa situação na vida do Marcos Davi, na tua vida. Nunca, jamais desassocie amor da justiça de Deus. Estou me relacionando com algumas pessoas nessa geração e as conhecendo como minhas amigas, e de vez em quando elas jogam: Marcos Davi, eu confio muito mais no amor de Deus do que na justiça dele. Eu disse: então você não ama a Deus, porque Deus é como uma balança com dois pratos, que nunca esses pratos penderão para qualquer um dos lados, porque Deus ama tanto quanto é justo, e Deus é tão justo quanto amoroso. Só Ele é assim. Nenhum outro ser recebeu dele essa capacidade de equilibrar justiça e amor. Ele ama tanto Arthur
que vai ser justo sobre a vida dele. Quando Arthur tomar um rumo fora da vontade dele, porque te ama, vai ser justo sobre a sua vida, filho, e sobre a vida de cada um de nós neste lugar. Quando a Trindade se reúne, eles trazem a vida à existência, mas eles também trazem o juízo. Por isso, irmãos, não se assustem, eu não me assusto quando vejo a mão do Senhor visitando a nossa nação. Eu não me assusto, eu agradeço, porque sei que Ele está se revelando, se manifestando. Deus está agindo, e Isaías diz no capítulo 43, agindo Ele, quem pode impedir? Então, que Senhor, minhas orações hoje, cumpra a Tua vontade. Não sou partidário de X nem de Y, Senhor, sou brasileiro e tenho um carinho muito grande pela minha nação que o Senhor me fez nascer. Ó Deus, traga sobre a nossa nação a Tua justiça, Pai. É o melhor, irmãos, que cada um de nós pode pedir. Talvez haja muita confusão sobre que lado tomar. Eu não tomo lado nenhum. Eu prefiro me voltar para Deus e dizer: Senhor, Tu sabes o que cada brasileiro está enfrentando. Ó Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós. E eu sei que essa reunião de Babel também ocorre nos dias de hoje. E o Senhor se reuniu, e tenho certeza que o Pai, o Filho e o Espírito tomaram decisões em relação à nossa nação. Pode ter certeza disso. E eu louvo a Ele por isso. E o melhor será feito, mesmo que contrarie uma expectativa ou vontade do nosso coração. Eu confio nele. Não foi isso que você cantou hoje? Que o Kiko nos fez lembrar? Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti. Ele traz a vida, Ele traz juízo. Mas por último, queria que você viesse comigo para Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Ele também compartilha a sua missão. Isaías 6, versículo de número 8. Em todos esses 3 textos que eu dei para você, espero que você depois marque esses 3 textos, eles te dão autoridade para ministrar e ensinar a quem requerer de vocês a posição bíblica sobre a doutrina da Trindade. Tanto quanto em Gênesis 1:26, quanto em 11:7 e Isaías 6:8, nós temos o problema gramatical de uma pessoa no singular realizando algo no plural. Isso é uma base bíblica para a defesa da doutrina da Trindade, que no Novo Testamento será expresso através do Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito, definindo essas pessoas únicas da Trindade. Diz assim o versículo 8 do capítulo 6 do livro do profeta Isaías: Então ouvi a voz do Senhor dizendo: Quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi, disse Isaías: Eu irei, Senhor, envie-me. Eu irei, envie-me. O contexto é lindo. Israel fica sem um rei. Alguns acreditam que o rei Uzias fosse primo de Isaías, ou algum tipo de parentesco, e o trono de Israel fica vazio, e Isaías é cometido por um senso de insegurança. Ele busca a Deus e tem a visão mais espetacular de toda a revelação bíblica. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vê serafins voando ao redor do trono. Ele ouve a voz do que se assenta no trono. E sabe o que está acontecendo, irmãos? A Trindade está reunida novamente. E eles estão desenvolvendo planos para a salvação de Israel e de toda a humanidade. Isaías é o profeta que mais revelações recebeu a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da visita messiânica da segunda pessoa da Trindade, Jesus, Deus Filho. Ele é o que mais escreve sobre isso. Alguns acreditam que é o Evangelho do Antigo Testamento. Então está lá as 3 pessoas reunidas
e eles estão conversando sobre como revelam-se ao homem, como alcançam o homem caído, como vamos fazer com que o homem se sinta amado por nós e ame a nossa vontade. Eles estão conversando, irmãos. Eles estão conversando sobre como podem fazer chegar o Evangelho à Etiópia, a Moçambique, ao Afeganistão, ao Iraque, à Oceania, à Europa, onde o Evangelho hoje está frio. Como? Eles estão conversando, eles têm uma missão, uma única missão. Eles não têm missões. A Trindade tem uma missão: alcançar e resgatar o homem perdido, aquele que mora perto de você, aquele que está nas ruas agora enquanto pregamos, caminhando, perdido, longe da sua família, aquele que está agora no centro de recuperação, lutando contra o vício da droga, aquele que está abandonado pela família num asilo, aquela criança que ainda não foi adotada porque passou da idade, e todos que vão para adotar a rejeitam. Deus está pensando sobre essas pessoas, sobre a minha família, sobre a sua família, sobre meus amigos, sobre seus amigos. E sabe o que eles estão perguntando? Essa pergunta: quem a gente envia? Quem vai por nós? Quem é que vai à Irlanda? Quem é que vai ao Jardim das Indústrias? Quem é que vai ao Rio de Janeiro? Quem é que vai ao Nordeste? Eles estão perguntando, eles estão olhando para mim e para você. Será que é a hora do Breno? Será que é a hora do Marcelo? Será que é este o momento em que o Juscelino vai se apresentar? Será que é a Regina? Será que é o Gilson? Será que é o Udo? Será que é o Josmar? Eles estão conversando e eles estão perguntando entre si: quem, irmãos, vai se oferecer para o cumprimento da missão deles? Aí Isaías ouve a conversa. Eu fico imaginando esse momento. Que inveja santa eu tenho dele. Que vozes seriam essas que conversavam sobre planos para alcançar o homem na terra? O fato é que Isaías ouve e ele levanta a mão: Senhor, me usa. E sabe o que a Trindade fez? Reunião interrompida. O Espírito deve ter dito: Pai, Filho, eu estou ouvindo uma voz lá na terra. É mesmo, tem uma mão erguida, tem uma mão levantada. A reunião terminou. Temos alguém que vai cumprir a nossa missão em relação a Israel. E como Deus usa Isaías. Deixa eu te dizer uma coisa que eu queria muito que provocasse você. Sabe aquela pessoa por quem você ora? Ele sabe quem é. Aquela pessoa por quem você chora, ele sabe o nome dela. E eles têm se reunido, e eles têm conversado sobre como alcançá-la. E sabe qual é a pergunta que eles têm feito? Quem? Você vai empurrar isso para alguém, vai dizer: vou levar o pastor Marcos, vou dar um panfleto missionário. Ele vai dizendo: quem vai cumprir essa missão? Quando a Trindade se reúne, eles se reúnem para trazer a vida. Foi isso que eles fizeram. Quando eles se reuniram para trazer o juízo sobre o povo dele, o juízo veio. E eles se reuniram para compartilhar a sua missão. E essa é uma frase que me remete ao mistério teológico. Porque Deus, todo suficiente, resolveu contar conosco. Eis um grande e lindo mistério: Deus é suficiente. Vocês concordam comigo que Ele é suficiente? Ele pode por si mesmo salvar o mundo inteiro? Sim. Mas o que Ele resolveu? Ele resolveu: vou contar com aquele que me conheceu, aquele que compreendeu o meu amor, que se rendeu ao meu Filho. É com esta, seja qual capacidade for, que história tiver,
é com esse e com essa que eu vou revelar, vou realizar a minha missão na terra. Aí ele disse, Marcos Davi tem que dar um jeito e furar um poço artesiano na África. E aí Deus vai e mexe com o Kiko, mexe com um outro amigo nosso chamado Wesley, e a gente vai para o Facebook e imagina uma campanha, o dinheiro chega, a gente faz chegar até a aldeia de Mocuba, uma empresa é contratada, um poço é perfurado e a água jorra, e aquele povoado reconhece a presença de Deus em lhes derramar uma misericórdia tão grande. Aí a gente vai na Europa, a gente vai para a Índia, mas a gente também vai para o Vale do Ribeira, a gente vai para o Nordeste, e a gente vai porque nós ouvimos ele dizer, quem? E a gente diz, eu, Senhor. Não sei como o Senhor pode me usar, mas como Isaías, eu só quero te dizer, conte comigo. Essa noite, você só pode responder isso, não tem outra resposta. Você só pode abaixar a sua mão e ficar do jeito que você está, ou fazer como Isaías, e levantar e dizer, Senhor, conte comigo, me usa, com a minha realidade, com as minhas fragilidades, com as minhas incompetências humanas. Senhor, se o Senhor quer, me use. É isso, irmãos, o que acontece quando Deus Trino se reúne. Por fim, quando nós imaginarmos o fim da nossa existência, e eu olhar para trás, eu só queria ter compreendido algumas coisas como cumpridas. Que eu fui um esposo que com todas as debilidades ofereceu à esposa o amor que Deus esperava que eu desse. Que eu, por ter tido filhos, tivesse criado cada um deles segundo o coração de Deus, segundo a palavra dele. E a última coisa que eu queria saber no último dia da minha existência é se, Senhor, todas as vezes que o Senhor se reuniu e o Senhor pensou em algo a ser feito no meu raio de convivência, o Senhor pôde contar comigo. Porque, irmãos, não há maior infelicidade humana. Você pode ser um empresário bem-sucedido, você pode ser alguém academicamente muito bem posto na sociedade, mas não há maior fracasso humano se ouvimos a voz dele e dissemos não, ou dissemos não é comigo, escolha outro. Quando eles pensarem em mim e pensarem em você, não há para mim, eu não quero isso. Senhor, eu não quero. Eu fiz a minha oração na sexta-feira quando encerrei esse sermão. Senhor, eu não quero que tu faças algo pensando em mim e não possas contar comigo. A Nauzira, uma missionária que dedicou muitos anos de sua vida a Angola, ela tem uma frase que mexe muito comigo: Senhor, não me deixes fora do que estás fazendo no mundo. Então nós vamos cantar agora, porque a Ibage, a gente sempre entrega a Deus um louvor como resposta ao sermão que Ele nos entregou. Nós vamos dizer a Ele: Senhor, eu me rendo. E eu queria, não vai dar para... Olha comigo. Deus, não dá vontade de sair deste lugar por causa do senso da Tua presença. Porque Te revelas a nós como Pai amoroso. E para muitos aqui, ó Deus, o Pai humano faltou. Para muitos aqui, o Pai humano rejeitou. E o Senhor vem e diz que é nosso Pai, que cuida, que protege, que zela. Para muitos aqui, Pai, faltou uma expressão de amor relacional. E aí vem Teu Filho e dá a própria vida por nós.
Quem de nós, Pai, será capaz de experimentar um amor nessa grandeza? Quem de nós, Pai, um dia experimentará um amor na altura do que Teu Filho ofereceu, sem pecado algum, machucado, sacrificado naquela cruz? Oh Deus, eu Te louvo por Teu Espírito, que nos consola e nos conforta no dia mau, que nos fortalece enquanto fracos somos, que nos santifica para Ti mesmo. Oh Deus, como nós Te amamos, Senhor. Vem sobre nós, Pai, sobre esta igreja, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa vida, Pai, toda sorte de bênção. E nós queremos Te dizer, Pai, que tão pecadores quanto nós somos, a gente deseja muito, Pai, que o Senhor nos use. Pai, se tens planos que nos envolvam, ou alguém próximo a nós, queremos Te dizer de mãos dadas, conte conosco, Pai. Que nunca, Pai, permitamos que haja um silêncio no céu diante de uma pergunta tão linda quanto essa, que o Senhor quer fazer algo pela humanidade, está à procura de alguém que se ofereça. Deus, que nunca haja silêncio, que o Senhor sempre nos ouça, porque Te amamos e amamos, Pai, os Teus planos. Que o Teu amor, Pai, perfeito, que o Teu amor provado caia agora sobre nós. Que a graça bendita, salvadora de Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, caia sobre nós. E que o poder, os dons, que os frutos, que o conforto e o consolo do Teu Espírito Santo, ó Deus, caiam sobre nós, sobre Benício, Guida e Eliel, sobre a África e os 5 continentes, e sobre todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra. Oramos juntos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Antes de você soltar a mão, nessa porta aberta tem nosso bazar missionário, que você pode participar. No balcão, inscrições para o nosso jantar de namorados. Deus abençoe a todos, vão em paz, uma semana de graça. Dá um abraço apertado na pessoa do teu lado, diga a ela que Deus use a sua vida. Vão em paz.